Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura. Estamos também na internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você acessa todos os episódios. Está em destaque para você um programa sobre comércio eletrônico e a Black Friday. A gente dá dicas para você não cair nas armadilhas dos falsos descontos. A gente fala também sobre a relação de fonoaudiologia e educação e também meio ambiente. Tem muito assunto bacana para você acessar no nosso site. E aqui você encontra também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Me diz uma coisa, você tem o hábito de ouvir rádio ou essa é a sua última opção na hora de consumir conteúdo? Pois é, hoje temos nossos artistas prediletos, sites de notícias, programas de esporte e entretenimento, para além das emissoras AM e FM. Eles estão a um clique na palma da nossa mão. E os podcasts, considerados programas de rádio da era digital, estão aí para mostrar que você pode ouvir o que quiser, na hora em que quiser. Aqui no Brasil, o podcast ainda está em processo de crescimento. Mas para você ter uma ideia, uma pesquisa lançada em março deste ano mostra que quase 13 milhões de norte-americanos ouvem podcast todos os dias e quase 40 milhões ouvem pelo menos uma vez por mês. E os temas são os mais diversos. Tem cinema, TV, literatura, ciências, mercado de trabalho, entre muitos outros. Mas então, o que falta para o podcast bombar no Brasil? Para conversar com a gente, eu recebo o Christian Gurtner, que é produtor do podcast Escriba Café. E com a gente, continuando o nosso papo da entrada anterior, o Mauro Amaral, que é produtor dos podcasts A Voz da Marca e Fala Frila. Olá, Christian, bem-vindo à Conexão. Obrigado. Mauro, obrigada por continuar, então, o nosso papo. Prazer. Christian, eu queria começar apresentando um pouquinho do Escriba Café, para quem está em casa, o podcast que o Christian produz. Eu vou colocar um trechinho para você ouvir. Vamos lá. Unidas as delegações dos países em guerra para assinar um armistício. A Alemanha finalmente cedia, perdendo a guerra. Como condição para o fim das batalhas, a Alemanha entregaria praticamente todo o seu equipamento de guerra, recolheria todos os soldados para dentro da Alemanha e cederia os territórios ocupados na Europa Oriental. Em 1919. Tá um trechinho, então, do episódio que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Christian, qual é o tema do Escriba Café? A gente percebe que é uma forma emocionante de contar um pouco da história. Conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Sim, história e mistérios da história, principalmente, né? Me atrai muito essa temática e tem muita gente também que gosta. Sempre gostei de história, então comecei ele pensando nisso. E sempre gostei de mistério, mas eu não gostava desses mistérios sensacionalistas, né? Eu descobri que na história mesmo sempre tem certas passagens que acabam chamando atenção. Então, segui a linha do Escriba Café assim, misturando a história do homem, do universo e o mistério. Agora, você trabalha, né, com podcast, você tem envolvimento com podcast há cerca de 12 anos. Como é que surgiu esse seu interesse? De onde despertou essa ideia? Eu tinha um pequeno blog na época que eu queria divulgar um livro que eu estava escrevendo. Aí eu pensei, vou começar a gravar que eu já gravava em um outro site de teatro, histórias da evolução do teatro no mundo. Aí eu vi que saiu essa nova tecnologia lá nos Estados Unidos, né, feed, né, que as pessoas recebem o áudio automaticamente. Falei, vou fazer um para divulgar meu livro. Hoje meu livro quase ninguém conhece, mas o podcast está mais divulgado. Muito bacana. Mauro, a gente trouxe na abertura do programa um dado que chama muito a atenção, né? Um aumento aí de quase 25% de pessoas que ouvem podcast todos os dias nos Estados Unidos. São cerca de 40 milhões de pessoas que ouvem pelo menos uma vez por mês e 13 milhões que ouvem todos os dias. O Brasil está longe de alcançar esses números. Como é que anda o cenário da produção de podcasts brasileiros? Desse número, sim. Pensando em termos absolutos, sim, a gente está bem longe. Mas a gente percebe nos últimos 4 anos um crescimento intenso e uma variedade de temas muito saudável. A gente tem programa desde
sobre paternidade presente, até história, como o Christian estava comentando, empregabilidade, economia, mistérios também, sobrenatural, a coisa mais sensacionalista, como a gente estava dizendo. Mas no que se refere à profissionalização, a gente está começando a caminhar. A gente já tem um ecossistema de editores surgindo muito interessante, porque produzir um podcast, o Christian está aqui, a gente se conhece de alguns anos, é trabalhoso. Você tem que levantar a pauta, como um programa de TV, né? Você tem que ver se a pauta funciona para o áudio. Às vezes você prepara um texto, um artigo super bacana, mas para o áudio ele não funciona. Então você tem que adaptar, efetivamente gravar, cortar, trilhar, produzir, comprimir, enfim, uma pessoa só fazendo isso. Então, para você entregar um programa por semana, você, sei lá o quê, 6 horas, 7 horas um programa teu leva? Mais, né? Em média, os episódios, normalmente, porque, por exemplo, existem pesquisas que mostram os hábitos, né, de consumo de vídeo, e tempos limites, quanto um vídeo deve ter, 5 minutos, 3 minutos e meio para vídeo na internet. Com podcast funciona dessa forma também? Existe um tempo limite, uma média do tempo em que os ouvintes escutam, ou diferente do vídeo, eles podem fazer uma pausa e continuar a ouvir isso depois? Christian, por favor. Eu acho que depende muito do tema que você está tratando, né? Tem certos podcasts que trabalham muito essa questão do bate-papo, aquela coisa sentado na mesa de boteco. Então, para você trabalhar ou fazer outra coisa paralela, aquele podcast vai ficar tocando ali no fundo, pode durar 2, 3 horas, sem problema, né? Apesar de ser um exagero isso. Já outros podcasts que requerem atenção total do ouvinte, no caso do Escriba Café, eu tenho medido já que 30 minutos é o ideal para você conseguir manter a pessoa ali sem fazer mais nada, a não ser ouvir o podcast. O Mauro está concordando? No seu caso, nos que você produz, é assim também, Mauro? Na tagline do Fala Freela é a meia hora mais valiosa do seu dia, não à toa, porque eu gosto de formatos mais curtos também e ainda curto um menor, de 10 a 15 minutos, eu acho que você dá para entregar, se você focar num tema específico. Por que chove granizo? Se você tem um podcast sobre ciência, você em 15 minutos consegue fazer um programa com conteúdo bacaninha, pesquisado, uma boa trilha sonora. Nos Estados Unidos, a tendência é muito forte de programas de 15 a 20 minutos. Eu assino alguns que você parece que ouviu durante 1 hora, tamanha quantidade de compressão, de síntese que eles conseguem fazer ao contar essa história. Olha, para você que está começando a assistir o Conexão agora, o assunto é podcast. A gente já começou a conversa na entrada anterior do programa. O Mauro estava aqui nessa entrada, então se você perdeu essa entrada, eu vou colocar um trechinho do podcast do Mauro, Fala Freela, e do Sala 101, que é vou chamar de um interprograma dentro do podcast do Mauro. Vamos colocar um trechinho para você. Fala Freela, vai começar mais um Sala 101, o podcast mais rapidinho do projeto carreirasolo.org, que responde a uma única dúvida sua ou dá um panorama do que está acontecendo ao seu redor enquanto você trabalha no home office. Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje é um episódio que é uma crônica em áudio. Acompanhem. O Fala Freela fala sobre questões ligadas ao mercado de trabalho e para quem é freelancer, ele está querendo entrar no mercado ou buscar novas oportunidades, é isso? Ele nasce do blog carreirasolo.org, que tem o mesmo tema. E no início eu já dei muitas dicas sobre gestão de tempo, como organizar o seu contato com os clientes, como montar um contrato de trabalho, esse tipo de coisa. E sempre tive a preocupação de não datar o programa. Então, até hoje, os 140 episódios são ouvidos. Eu estou sempre olhando as estatísticas lá. A gente teve esse cuidado de não deixar ele marcado numa determinada época da sua criação. Como o Christian segue essa estratégia também, de forma a ele estar sempre quente. Então, eu recebo comentários e dúvidas de programas de 5 anos atrás. Agora, você colocava na entrada anterior que você tem, em média, 5.000 downloads por episódio novo. O Christian falava aqui pra gente, antes do programa começar, que cada episódio, em média, 25.000. São números muito altos, assim, se a gente for pensar, se comparar, por exemplo, a programas de TV que são assistidos pela web, é uma audiência grande. Na opinião de vocês, o que mede o sucesso de um podcast?
No meu caso, teve um pouquinho de sorte, né? Eu acho que se eu entrasse com o Escriba Café no mundo do podcast de hoje, com a qualidade que eu tinha naquela época, não duraria um mês online, né? Então, eu acho que tudo vai. A qualidade, periodicidade, que o Escriba Café não segue muito, também ajuda muito a cultivar um grupo de ouvintes. O bom é que fazer parte desse pioneirismo, você pode também se adaptando, né? Qualificando o seu conteúdo também. Então, no meu caso, o que aconteceu foi uma evolução técnica, tanto na narrativa quanto na edição de áudio. Então, hoje eu consigo apresentar um trabalho de muita qualidade. Naquela época, foi sorte de eu ser o único podcast de história. Na época, tratavam só de tecnologia e assuntos... cultura pop, de forma geral. É isso mesmo, Mauro, o que define para você o sucesso de um podcast? Repetindo a questão da periodicidade, do compromisso com a sua comunidade. Mais do que isso, produtor de internet, produtor de conteúdo na internet, ele tem uma característica muito importante. Em raros casos, quando ele dá certo, ele é mercenário, no sentido assim, o que você está se falando aí? Vou falar sobre isso, para ver se dá certo. Normalmente o cara já tem aquela paixão, encontra uma ferramenta com a qual ele é mais íntimo, seja o áudio, no nosso caso, ou vídeo, e leva a mensagem sobre aquele conteúdo. Então, assim, você conhecer sobre o que está falando, não ir lá no Wikipedia, no verbete sobre rádio amador e ler aquele texto. Você tem que ser um rádio amador se você quer falar sobre isso. Você tem que ser um piloto de drone, se você tem um podcast sobre drone, por exemplo. Enfim, você tem que ter essa particularidade, essa intimidade com o seu conteúdo. E você saber que você está cultivando uma comunidade que usa o áudio para se encontrar. Isso é importante também. Responder os e-mails, ver o que essa comunidade está querendo. A gente, lá no carreirasolo.org, eu tenho arquivado, sei lá, mais de 3.500 e-mails com gente que, olha só, eu trabalho numa plataforma de petróleo, mas eu queria ser mesmo ilustrador. O que você vai me falar para eu sair aqui dessa plataforma de petróleo? Eu falar, não saia. Eu não posso ter responsabilidade com essa uma mudança tão grande. Mas, por outro lado, eu posso dizer que os ilustradores trabalham assim, assim, assim. Você pode cobrar assim, assim, assim. E agora eu posso te ajudar a tomar essa decisão. Essa questão que o Mauro trouxe é importante, porque se a gente procurar a definição de podcast, a gente vai encontrar muito conteúdo por demanda, né? Essa questão da comunidade, as pessoas... O Mauro não está concordando muito, mas a gente... isso existe. Mas não é só isso. Não é só isso, mas assim, as pessoas acabam ouvindo podcasts de áreas que elas têm seus interesses. Então, acaba se criando um nicho. Isso. Você cria quando vocês falam em comunidade, criar, é isso? Não, é atender o nicho, né? O Atender nicho já existe. o nicho, exatamente. Vocês acabam falando o que esse grupo de pessoas querem ouvir. Isso. Essa relação existe. Querem ou precisam, né? De repente a pessoa precisa ouvir uma coisa que ela não quer também. E não necessariamente é um nicho para cada tema, né? Às vezes o mesmo nicho compartilha de um tema global. Fala Freela ou Escriba Café, a mesma pessoa ouve todo mundo, né? Eu acho que o podcast está bem nesse nicho, o ouvinte de podcast, que a gente estava até conversando mais cedo. Sim, uma leitura legal também. Agora, o ouvinte, se a gente fizer uma comparação com o rádio, existe muito essa relação, né? Principalmente nas emissoras AM, a relação do ouvinte com o apresentador, com o locutor, acaba gerando uma relação diária, né? Uma relação de amizade muito próxima. Isso acontece com vocês também, com o público de vocês? Sim, acho que até mais. Porque o contato é direto, é um e-mail de distância, né? O rádio você ainda tem aquela esfera de algo meio mítico, né? Que vem pelo ar, e minha avó ouvia, meu pai ouviu, eu ouço. Mas algo que se produz na internet está a um e-mail de distância. Então, assim, quando eu brinco que eu guardo os e-mails, eu de fato guardo. E às vezes eu revisito um amigo que hoje em dia é empresário, tem uma produtora. Caramba, quando eu ouvi aquele teu programa 12, foi que eu tive a ideia de abrir minha produtora e hoje, cara, eu te agradeço demais, assim, isso acontece. E deve acontecer com o Christian também o tempo inteiro, gente que ouviu o programa, enfim, e teve uma experiência pessoal diferenciada. Ele ouviu uma coisa, não que ele quisesse ouvir aquilo, mas ele precisava ouvir aquilo para despertar alguma coisa nele. Isso acontece, como é que é a relação com o seu público? Então, houve uma época que eu sabia de cor praticamente todos os nomes de todas as pessoas que comentavam. E agradecia ao final. E não eram poucas pessoas, assim, que as pessoas estavam sempre as mesmas comentando, a gente acaba guardando os nomes. Eu ainda leio todos os comentários, né? Às vezes falta um ou outro porque agora está disseminado, YouTube, SoundCloud, o site em si, mas eu sempre acompanho. E com isso, a gente acaba criando uma certa intimidade virtual com essa pessoa. A gente nunca conversou diretamente, nunca teve um diálogo propriamente dito, mas
eu me sinto próximo daquela pessoa, igual muitas vezes elas mesmas falam isso. A gente está ali na cabeça dela, querendo ou não, né? Muito bacana. Agora, tem uma questão, né, muito atual, que são os youtubers, né, que se tornaram influenciadores digitais, são vistos principalmente por uma geração de 25 anos para baixo, né, como ícones, né, viram fãs, eles têm seguidores, muitos acabam entrando aí no universo da literatura, mas esse é um outro assunto. Vocês acham que podcasters podem se tornar tão influenciadores quanto youtubers? Como é que é essa relação para vocês? Essa é uma dúvida que eu levo, porque a questão de você estar vendo a pessoa, ela está interagindo mais com você. No podcast a gente trabalha só o áudio. Aí com isso a gente cria essa forma de intimidade, igual eu falei antes, mas ao mesmo tempo falta aquela pegada do YouTube. Pode ser que o podcast em si se torne influenciador, mas eu não consigo enxergar um caminho para chegar ao nível do YouTube. Mauro? Eu acho que primeiro a gente fala com gerações diferentes, como você disse, e talvez menos influenciável do que a geração que um youtuber influencia. Tá? Segundo, que influência é essa? A gente, como atende a nicho, eu tendo a entender que o YouTube ele é menos nicho que o podcast, uma vez que ele guarda ali um comportamento de consumo semelhante à TV, uma vez que a gente é um pouco mais nicho, a gente tem a capacidade de influenciar dentro daquelas decisões daquele nicho. Como tem um episódio clássico seu que você constrói uma questão de ufológica, que você jura que você está falando que é verdade, e depois você fala, gente, mas não é isso não. Então você está lidando com tanto o believer quanto o cético ali, né? No meu caso, gente que quer abrir a própria empresa, a primeira resposta que eu dou é não abra. Trate sua super paixão, que tem esse mito da paixão, vou fazer o que eu amo, né? Tá, mas trate como um side business, como um negócio paralelo. O e-mail, já tem esse e-mail pronto. Quando o cara pergunta, não abra. Trabalhe em paralelo primeiro, vá ouvindo, vá vendo se isso tem mercado. Enfim, a gente tem uma espécie de influência dentro daquele assunto, daquele nicho. Vocês falaram a coisa da geração, né? É um outro público. Para quem... eu vou refazer a pergunta. Quem ouve podcast? Quem é o público que ouve podcast? Tirando essa questão das comunidades e do interesse. Mas é possível a gente mensurar? Como é que andam os dados em relação a isso? A gente tem algumas pesquisas que a comunidade de criadores de podcast levantou em 2009, 2014. Os resultados são semelhantes, né? É Sudeste, 25-34, muito envolvido com tecnologia e é um early adopter, né? Um cara que adota tecnologias mais cedo que os restantes que estão ao redor dele. Se interessa muito por entretenimento, cinema, cultura pop, história. Só que a gente ouviu até hoje, nessas pesquisas, os ouvintes já instituídos. Ouvintes que a gente criou ao longo dos últimos 10 anos, com programas semanais, com troca de e-mails, com encontros locais. Não sei se você já promoveu encontro de ouvinte, acho que já alguns, né? Não, foi os próprios ouvintes que promoveram lá em né? São Paulo. Acontece às vezes, e a gente vai lá, troca uma ideia com as pessoas, enfim. É uma forma de fidelizar esse ouvinte também. Isso, então, mas essa comunidade de ouvintes é que foi mensurada nessa pesquisa. Eu acho que falta a gente, até respondendo a pergunta central aqui do bloco, do nosso encontro, o que falta para o podcast ter essa abrangência que tem nos Estados Unidos. Eu acho que é justamente de formar público. Eu acho que a comunidade de podcast já tinha que trabalhar na formação do público. E para isso a gente tem que ouvir quem não ouve podcast. Inclusive para achar nichos que não foram explorados ainda. A gente não tem um podcast infantil, por exemplo. Imagina o poder de um podcast infantil tocando numa escola. Sim. Tinha uma escola que, na época que eu estava nos primórdios, essa escola abraçou o podcast e ela estava criando um podcast cujos apresentadores eram as próprias crianças da escola. E isso eu achei fenomenal também. Eles me entrevistaram, inclusive. Né? Legal. Então, há potencial do podcast para tudo, não só como ferramenta de publicidade, mas também como ferramenta de educação, de trabalho, uma empresa que disponibiliza um podcast para os funcionários. Então, a forma de comunicação interna também da empresa. Exato. E acontece bastante coisa assim nos Estados Unidos, né? Aqui a gente ainda está engatinhando nesse quesito. Cristian, você trouxe um assunto que eu quero entrar, que é a questão da publicidade, né? Como é que as marcas e empresas, produtos brasileiros estão se apropriando ou não dos podcasts e como é que o podcast pode sim
isso é uma ferramenta importante para alavancar a venda ou o interesse do público por essas empresas, como já acontece, por exemplo, no YouTube, né, em que anúncios são cobrados. Como é que funciona isso? Como é que isso está acontecendo? No Escriba Café, a gente está com essa pequena dificuldade devido ao tema. É um tema muito popular. As empresas não conseguem, talvez, enxergar o que fazer ali. Mas aí eu amplio isso para o podcast, que a empresa também não conhece o podcast, não sabe que existe a possibilidade de anunciar ali e que é uma senhora publicidade. No meu caso, quando eu fiz um anúncio lá, eu sempre falo, é um anúncio eterno, que vai ficar para sempre, porque mesmo se um dia eu cortar o Escriba Café, o arquivo de áudio vai continuar rodando, igual o caso do Fala Frila e todos os outros podcasts. É uma mina de publicidade que ainda não foi descoberta aqui no nosso país. Eu acho que fundamentalmente, quais são os formatos que a gente trabalha hoje, tá? A gente tem o spot clássico, que na abertura do programa a gente vai fazer a menção a um serviço, a um produto, tá? A gente tem a entrevista com o representante daquela marca, a gente pode trocar uma ideia com ele na abertura, e tem o programa temático, que eu acho que é o mais bacana, que eu acho que é onde, inclusive, o podcast ganha do YouTube. Porque a gente tem a capacidade de vestir aquele serviço, aquele produto, de uma forma com conteúdo mais integrado a ele. Né? A gente pode criar, no caso, por exemplo, do Christian, algo que se passou no momento da história em que foi criado aquele produto pela primeira vez, aquela empresa foi formada. No meu, um curso de uma faculdade, eu posso entrevistar o acadêmico que criou o curso, ele me contar a história de vida dele, como é que ele decidiu ser um acadêmico, e a partir daí a gente influenciar pessoas enquanto a gente está fazendo a veiculação daquela mídia e tal. A gente tem algumas iniciativas surgindo, empresas que estão começando a reunir podcasts para representá-los comercialmente, inclusive, oferecendo esses formatos. Mas, de novo, só existe propaganda quando tem público. É preciso primeiro, então, investir na formação do público. Sim, sim. Eu acho que a gente chega sempre a esse denominador comum em qualquer... A gente tem um potencial muito grande, é uma mídia que quem conhece, se apaixona e não para de consumir. Eu assino, 50 programas, não consigo ouvir todos sempre, mas estou sempre monitorando o que está acontecendo. A média ali fica entre 3 e 4 do ouvinte médio, a quantidade de programas que ele assina. Então, a gente tem potencial, tem tecnologia, o acesso a Wi-Fi, a 4G, enfim, a redes móveis está ficando mais barato. A gente tem maneiras e formatos já consolidados de apresentação de programa, seja o papo de bar, seja a entrevista, seja uma pessoa só, como no meu caso o Christian, enfim, só falta formar o público. E para isso a gente tem até aquela brincadeira, de vez em quando a gente solta, né? Apresente podcast para alguém que nunca ouviu. Isso é clássico. Todo ano alguém faz uma campanha dessa. E essa possibilidade, né, de você fazer o download do arquivo do podcast e você compartilhar isso entre seu grupo de amigos, suas famílias, isso é muito bacana. É uma forma, com certeza, excelente de formar público, né, de atrair novos ouvintes. Já recebi vários e-mails de pessoas que falam que reúnem a família inteira no sofá, ligam áudio. Isso me lembra das histórias que a gente ouve das avós, né, contando como era na época do rádio, que não tinha televisão. Todo mundo em volta do rádio, ligava ali e fica pensando. Exatamente. É excelente para viajar de carro no podcast. Muito bom. Gente, o tempo está correndo, eu já vou ter que encerrar, então eu quero mostrar o perfil no Twitter. Aqui, então, do Fala Frila, tá aí twitter.com/falafrila, @falafrila. Você pode acompanhar também os conteúdos do podcast do Mauro pelo Twitter. Muito bacana. Dá para repercutir também os assuntos que são tratados, né? As outras as redes sociais acabam contribuindo também para o conteúdo de vocês. E também do Escriba Café, tá aí, @escribacafé, twitter.com/escribacafé, ou você procura aí @escribacafé, tá na sua tela. Gente, rapidamente, eu queria encerrar com dicas. Eu queria falar de tantas coisas, né? Eu queria falar, por exemplo, do facilitador, que é poder a gente acessar a internet pelo tablet, né? Pelos dispositivos móveis, celular. Tem muita coisa bacana. Mas então eu queria dicas para quem está nos assistindo, que falou, poxa, nunca pensei em fazer o podcast, gosto tanto disso. Ou até mesmo alguém, representante de uma marca, ou que trabalha em alguma empresa, que possa ver no podcast, que assistiu no nosso programa, pensou, poxa, é uma boa plataforma para eu anunciar o meu negócio. Dicas rapidamente, então, Christian, para quem quer produzir um podcast. Pega um microfone, uma boa ideia, um tema que é apaixonado, grava, experimenta. Porque o podcast hoje a gente conta com ferramentas simples e baratas que dá para produzir.
Se você gostar, se for o que você quer, comece a investir para fazer um podcast melhor. Acompanhe outros podcasts. Tem até um podcast que fala sobre podcast, né, que acho que chama Os Comentadores. É bom você ouvir para ter referências sobre isso. Eles criticam podcast, né? Aí você sabe o que fazer de bom e o que fazer de ruim. Muito bacana. Mauro, suas dicas, por favor. Acho que é uma preparação, acho que primeiro ouvir, né, consumir aquela mídia, encontrar, como eu estava falando, a história que você acredita, né? Você não exatamente buscar aquilo que acredita que todo mundo vai falar ou vai gostar, não. Aquilo que você gosta, o assunto que você domina. E gravar antes de colocar no ar. Eu acho que eu acrescentaria isso. Tentaria uns 2 ou 3, distribuiria entre amigos, colher algumas dicas, algumas críticas e aí começar a lançar. Gente, muito bacana. Adoraria ficar conversando mais. A gente tem um monte de referência para mostrar para você que está em casa, mas infelizmente eu preciso encerrar. Então, muito obrigada, Mauro, pela presença hoje no Conexão Futura. Christian, muito obrigada pela presença e parabéns aos dois pelo trabalho. Olha, se você se interessou sobre podcast, quer saber mais, já os programas vão estar, já devem estar nesse momento que você está nos assistindo nos nossos sites, no YouTube, na nossa página também, no Conexão Futura, futura.org.br/Conexão Futura. A gente fala muito sobre esse assunto, falamos muito com o Mauro também na nossa entrevista mais curtinha de 12 minutos. Eu agradeço a você pela companhia de sempre, lembrando que estamos na tela da TV de segunda a sexta, mas a qualquer hora do dia e da noite, no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!